Os que creem no Senhor Jesus pensam que, se seus pecados forem perdoados uma vez, obterão a salvação eterna. E que, quando o Senhor vier, serão elevados diretamente ao reino dos céus. No passado, quando eu acreditava no Senhor, também pensava assim. Mas o que exatamente significa crer no Senhor e ser salvo? Simplesmente ter nossos pecados perdoados nos qualifica a entrar no reino dos céus? Essas questões sempre me confundiram. Após aceitar a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, li muitas passagens de Deus Todo-Poderoso. Vi o mistério dos 3 estágios da obra de Deus que Deus Todo-Poderoso revelou. E entendi o mistério do plano de gestão de Deus para salvar a humanidade. Finalmente obtive esclarecimento sobre o que significava ser salvo pelo Senhor. Também vi claramente que a obra de julgamento de Deus nos últimos dias era a obra de purificar e salvar a humanidade completamente. Para um crente no Senhor, o significado de ser salvo é de fato um mistério. Sem vivenciar a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, não temos como ver esses mistérios com clareza. Onde está o irmão Shu? Aguarde. Deve estar chegando. Ah. Quem é? Sou eu, Xiao Shu. Ah, irmão Shu, entre. Está bem. Estou aqui. Havia um monte de estranhos no beco. Achei que estava sendo vigiado. Esperei que eles fossem antes de entrar. Entendo. O Partido Comunista Chinês prendeu vários cristãos. Eles têm várias pessoas vigiando todos os distritos residenciais. Hoje há mais senhores com braçadeiras vermelhas do que nunca. Precisamos ter muito cuidado. Eu acho que, de agora em diante, nossos grupos não podem mais fazer reuniões em lugares fixos. Temos que nos mover. Se descobertos, teremos problemas com o Partido Comunista Chinês. Diga, como estão as coisas no seu bairro? Diretora Zhang, o que está colando? Deem uma olhada. Denuncia atividades religiosas ilegais. Com base na lei, encontros ilegais e pregações devem ser severamente reprimidos. As prisões do Partido Comunista Chinês aos crentes não param. Que mundo horrível. Xiao Shu. As prisões do Partido Comunista Chinês estão ficando mais sérias. E mais pessoas estão usando braçadeiras vermelhas na rua. Precisa ter muito cuidado ao sair. Escolha suas palavras com cuidado. Não fale sem pensar sobre crer em Deus. Está bem? Está bem, mãe. Entendi. Onde está Xu Zhen? Ele não está aqui. Não está? O que estão fazendo aqui? Por que estão vasculhando a minha casa? Responda. Onde ele está pregando hoje? Eu não sei. Não sabe. Vasculhem a casa. Por que estão prendendo meu marido? Que lei ele violou? Que lei? Crer em Deus é ilegal. Ele foi denunciado por pregar. Isso é contra a lei. Vamos prendê-lo. Que lei é violada ao se acreditar em Deus e pregar?
Vocês entraram e começaram a vasculhar minha casa sem documentos ou provas. Vocês é que estão violando a lei. Cale-se, mulher. Não bata em minha mãe. Como é que é? Escute. Na China, o Partido Comunista é a lei. Se o Partido Comunista proíbe a crença em Deus, então é contra a lei. O governo central disse que podemos lidar com os crentes em Deus como quisermos. Não entendem? Não precisamos de um mandado. Comissário, não encontramos nada. Não pegamos hoje. Ele teve sorte por isso. Interroguem a esposa dele. Sim, senhor. Mãe! Por que estão prendendo minha mãe? Xiaoshu! Vá! Vamos, entre! Mãe! 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 Pai! 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 Xiaoshu? Xiaoshu? Você caiu? Está machucado? Não! O que está Pai, acontecendo? a polícia veio à nossa casa para prendê-lo. A polícia veio à nossa casa? Quando não o encontraram, prenderam a mamãe. Pai, não pode voltar para casa. Isso mesmo. Sua casa não é longe daqui. A polícia pode encontrá-lo. Exatamente. Irmão Shu, precisa partir. Vá a algum lugar e esconda-se. Vá se esconder. Eu sabia que este dia ia chegar. Xiaoshu, seja forte. Preciso me esconder por um tempo. Você está crescendo. Precisa aprender a confiar em Deus e ser independente. Comungue com seus irmãos e irmãs se precisar de alguma coisa. Está bem. Irmão Shu, siga em frente. Cuidaremos das coisas em casa para você. Isso. Irmão Shu, acabamos de mudar para este vilarejo. As pessoas aqui não sabem que cremos em Deus. Estará seguro morando aqui. Sim, obrigado. Irmão Shu, coma alguma coisa. Está bem. Deve estar cansado após essa longa viagem. Termine de comer e descanse um pouco. Conversaremos amanhã. Está bem. Descansem vocês também. Está bem. bem. Fale! Fale! Levante-o. Diga-nos. Onde está o dinheiro da sua igreja? Responda! Quem é o líder da igreja? Se não responder às nossas perguntas, surrarei você até a morte. Não estou violando nenhuma lei. A liberdade religiosa está escrita na Constituição. Tudo que a igreja faz é legal na Constituição. O que querem de mim? Espero que Shinji esteja bem. E espero que ela consiga permanecer firme sob a tortura do interrogatório. Qual é a vontade de Deus? Por que isto aconteceu comigo? Que lições devo aprender? O refinamento é o melhor meio pelo qual Deus aperfeiçoa as pessoas. Somente o refinamento e as provações mais amargas podem fazer brotar o verdadeiro amor por Deus no coração das pessoas. Sem adversidade, as pessoas carecem do verdadeiro amor por Deus. Se não forem testadas por dentro, nem verdadeiramente sujeitas ao refinamento, seu coração estará sempre flutuando no mundo externo. Tendo sido refinado até certo ponto, você verá suas próprias fraquezas e dificuldades. O quanto lhe falta. Como você é incapaz de vencer os muitos problemas que encontra e como é grande a sua desobediência.
Somente durante as provações, as pessoas poderão conhecer verdadeiramente sua condição real. E as provações as tornam mais aptas a ser aperfeiçoadas. Enquanto passam por provações, é normal que as pessoas estejam fracas ou tenham negatividade em seu íntimo, que lhes falte clareza quanto à vontade de Deus ou quanto ao caminho para a prática. Mas seja qual for o caso, você deve ter fé na obra de Deus. Não importa como Deus opera ou o tipo de ambiente em que você está, você será capaz de buscar a vida, buscar o desenvolvimento da obra de Deus em você e buscar a verdade. Você entenderá as ações de Deus e será capaz de agir de acordo com a verdade. Esta é a fé genuína e isso mostra que você não perdeu a esperança em Deus. Você ainda buscará a verdade no refinamento. Você será capaz de verdadeiramente amar a Deus e não desenvolverá dúvidas a respeito dele. Não importa o que ele faça, você ainda praticará a verdade para satisfazê-lo. E será capaz de buscar profundamente sua vontade de estar atento à sua vontade. Somente essa é a verdadeira fé em Deus. Irmão Shu, levantou cedo. Irmãos, sente-se. Dormiu bem ontem à noite? Não pude dormir nem um pouco. Minha esposa foi presa e está detida. Estou preocupado com ela. O Partido Comunista Chinês é cruel com os crentes. Em Deus, sei que vão torturá-la. Não sei se ela consegue suportar. Quando fui preso por pregar o Evangelho, a polícia quase me matou. Orei a Deus pedindo forças. Permaneci forte e não o traí. Mas ela é uma mulher e nunca passou por isso. O que acontecerá se eles a torturarem? Se eles a aleijarem, como a nossa família sobreviverá? Tudo que posso fazer é orar a Deus. Quando os crentes são presos e encarcerados, é uma grande provação. Sua esposa possui uma grande fé. Acho que ela aguentará firme. Mas uma tortura não é algo fácil de suportar. A polícia do Partido Comunista Chinês leva os crentes em Deus até a beira da morte. Já é difícil para homens, como nós, aguentar sob tortura. Imagine para mulheres. Estou preocupado que minha esposa não consiga permanecer firme. Ou se a aleijarem, terei que cuidar dela. Como terei tempo para a igreja? Só de pensar nisso, eu fico assustado. Mas eu li a palavra de Deus e comecei a entender sua vontade. Deus usa as provações para nos revelar e nos purificar. Ele usa estas situações para nos deixar ver nossa própria corrupção, para que possamos buscar a verdade e sermos purificados e aperfeiçoados por Deus. Deus permite que venham tempos difíceis. Nele estão suas intenções. Isso mesmo. Isto revelou minha verdadeira estatura diante de Deus. Antes, eu achava que não havia limites ao que eu pudesse renunciar. Quando fui torturado, não neguei ou traí Deus. Então pensei que eu tinha verdadeira fé, que minha fé fosse genuína. Nunca pensei que se minha esposa fosse presa, eu pudesse ser tão fraco. Mas minha crença ainda é muito fraca. Não tenho fé ou amor suficiente por Deus. Deus conhece meus defeitos
e os está usando para me revelar e me aperfeiçoar. Graças a Deus. Graças a Deus. Vivenciar todo tipo de provação nos aprimora para a vida. Deus usa provações para nos ajudar a crescer no decorrer de nossas vidas. Devemos agradecer e louvar a Deus. Graças a Deus. Ei, está acordado? Irmão Lee, eu estava indo vê-lo. Entre. Está bem. O irmão Lee está aqui. Entre. Café da manhã? Está bem. Podem se servir. Tem algumas coisas para fazer. Está bem, obrigado. Como estão as coisas na igreja? O governo chinês está reprimindo e prendendo nossos irmãos e irmãs. As forças dos anticristos estão dificultando bastante. Muitos que acabaram de aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias estão fracos e com medo. Quando penso a respeito, sinto muita pressão. Devemos nutrir esses irmãos e irmãs, ajudá-los a entender a verdade e a permanecer firmes no caminho verdadeiro. Há muito trabalho a fazer. Sim. Meu entendimento é limitado. Irmão Shu, você é meu parceiro na obra da igreja, então precisarei da sua ajuda. Se vir problemas em minha obra, mostre-me para que eu possa corrigi-los. Isso seria de grande ajuda para a obra. Claro. Há muitas dificuldades na obra da igreja, então devemos confiar em Deus. Não tenho muita experiência real. Meu entendimento é limitado. Então, se houver problemas no futuro, precisamos enfrentá-los juntos. Desde que oremos, leiamos a palavra de Deus e procuremos a verdade, não haverá problemas sem solução. Certo. Também sou uma pessoa com muitos defeitos. Então, se vir que estou fazendo algo errado, mostre logo em seguida se é o que realmente significa agir com amor. Certo. Isso é o que significa ser um parceiro. Correto. Irmão Shu, há uma reunião amanhã e ainda algumas coisas que eu preciso fazer. Gostaria de ir em meu lugar? Eu adoraria. Irmão Wu, Sim? está de vigia hoje? Sim. Mantenha os olhos abertos. Sim. Façam sua reunião em paz. Está bem. Irmão Shu, após ouvir sua comunhão sobre a palavra de Deus Todo-Poderoso, nós entendemos que a obra do Senhor Jesus era apenas para resgatar nossos pecados na Era da Graça. Sim. E que a verdade expressada por Deus Todo-Poderoso nos últimos dias é para julgar, purificar e salvar o homem. Amém. Mas ainda não vivenciamos o julgamento de Deus. E não entendemos as verdades sobre como Deus julga e purifica o homem. Sim, Exatamente. Irmão Shu, eu queria lhe perguntar. Qual é a diferença entre a salvação concedida na Era da Graça e a purificação e atingir a salvação na Era do Reino dos quais você fala? Exatamente. Boa pergunta. Boa pergunta. Os crentes que foram perdoados por seus pecados na Era da Graça serão capazes de entrar no Reino de Deus? Nos falta esclarecimento nesse aspecto da verdade. Por favor, explique-nos. Está bem. Graças a Deus. Eu estava quase fazendo essa pergunta. Isso é algo que realmente precisamos ouvir. Com certeza. No que se refere à relação entre a salvação através do perdão do pecado na Era da Graça e a obtenção da salvação na Era do Reino, a palavra de Deus Todo-Poderoso é muito clara. Vamos assistir a alguns vídeos de leitura da palavra de Deus Todo-Poderoso e depois comungar sobre o nosso entendimento deles, está bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos. Na época, a obra de Jesus foi a redenção de toda a humanidade. Os pecados de todos que acreditavam nele foram perdoados. Contanto que você acreditasse nele, ele o redimiria. Se você acreditasse nele, não era mais pecador e estava aliviado de seus pecados. É isso que significava ser salvo e ser justificado pela fé. No entanto, naqueles que acreditavam, ainda restava o que era rebelde e se opunha a Deus, e o que ainda precisava ser removido lentamente. A salvação não significava que o homem havia sido completamente ganho por Jesus, mas sim que o homem não era mais do pecado, que ele havia sido perdoado de seus pecados. Se você acreditasse, nunca mais seria do pecado. A primeira encarnação
foi para redimir o homem do pecado através da carne de Jesus. Isto é, ele salvou o homem da cruz, mas o caráter satânico corrupto ainda permaneceu dentro do homem. A segunda encarnação não deve mais servir como oferta pelo pecado, mas salvar totalmente aqueles que foram redimidos do pecado. Isso é feito para que aqueles que são perdoados possam ser libertos de seus pecados e se tornar completamente limpos, e alcançar uma mudança no caráter, libertando-se, desse modo, da influência das trevas de Satanás e retornando para diante do trono de Deus. Só assim o homem pode ser plenamente santificado. A carne do homem é de Satanás. É cheia de caráter desobediente, é deploravelmente imunda, é algo sujo. As pessoas cobiçam demais o prazer da carne. Há manifestações demais da carne. E assim, Deus despreza a carne até um certo ponto. Quando as pessoas deixam para trás a imundície e as coisas corruptas de Satanás, elas ganham a salvação de Deus. Mas se permanecerem incapazes de se livrar da imundície e da corrupção, então continuarão sob o império de Satanás. A conivência, o engano e a desonestidade das pessoas são coisas de Satanás. Ao salvar você, Deus o separa dessas coisas. E a obra de Deus não pode estar errada. E isso tudo é para salvar as pessoas da escuridão. Quando você acreditou até certo ponto e é capaz de se livrar da corrupção da carne e já não está mais algemado por essa corrupção, não terá sido salvo. Quando você vive sob o império de Satanás, é incapaz de manifestar Deus. É uma coisa imunda e não vai receber a herança de Deus. Depois que você for limpo e tornado perfeito, será santo e se tornará normal. E será abençoado por Deus e trará prazer a Deus. A libertação das pessoas significa que Satanás foi derrotado. Significa que elas não são mais o alimento na boca de Satanás. Que, em vez de engoli-las, Satanás renunciou a elas. Isso ocorre porque tais pessoas são retas, porque elas têm fé, obediência e temor a Deus. E porque elas rompem completamente com Satanás. Elas envergonham a Satanás, fazem de Satanás um covarde e derrotam completamente a Satanás. A convicção delas em seguir a Deus e obediência e temor a Deus derrotam Satanás. E fazem com que Satanás desista completamente delas. Somente pessoas como essas foram verdadeiramente ganhas por Deus. E esse é o objetivo final de Deus ao salvar o homem. Se desejam ser salvos e desejam ser completamente ganhos por Deus, então todos aqueles que seguem a Deus devem enfrentar tentações e ataques tanto grandes como pequenos da parte de Satanás. Aqueles que emergem dessas tentações e ataques são capazes de derrotar completamente Satanás, são aqueles que foram salvos por Deus. O que significa dizer que aqueles que foram salvos para Deus são aqueles que passaram pelas provações de Deus e que foram tentados e atacados por Satanás por um número incontável de vezes. Aqueles que foram salvos para Deus entendem a vontade e os requisitos de Deus e são capazes de concordar com a soberania e os arranjos de Deus. E não abandonam o temor de Deus e evitam o mal em meio às tentações de Satanás. Aqueles que são salvos para Deus possuem honestidade, são bondosos, diferenciam entre amor e ódio, têm senso de justiça e são racionais, e são capazes de se preocupar com Deus e valorizar tudo o que é de Deus. Tais pessoas não são amarradas, espiadas, acusadas ou abusadas por Satanás. Elas estão completamente livres
elas foram completamente liberadas e libertadas. Jó era tal homem de liberdade. E esse é exatamente o significado de por que Deus o entregou a Satanás. Dê a palavra manifesta em carne. Chega de vídeos por hora. Vamos ler uma passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Está bem. Vamos. Eu leio a passagem. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: que tipo de pessoas são aquelas que nasceram nos últimos dias? São aquelas que passaram pela corrupção de Satanás por vários milhares de anos e que foram corrompidas a uma profundidade na qual não mais parecem humanas. Mas finalmente, depois de terem passado pelo julgamento, castigo e revelação da Palavra de Deus e tendo sido conquistadas, elas alcançaram a verdade de dentro das palavras de Deus e foram sinceramente convencidas por Deus. Elas alcançaram o entendimento de Deus e podem obedecer a Ele de forma absoluta e satisfazer sua vontade. No final, o plano de gerenciamento de Deus obterá um grupo de pessoas assim. Aqueles da humanidade que serão obtidos através de todo o plano de gerenciamento são um grupo que pode entender a vontade de Deus, que alcança a verdade de Deus e que possui a vida e a semelhança humana que Deus requer. O grupo de pessoas que serão obtidas no final é aquele que permanecerá no final. E esse grupo é também aquele a quem Deus requer, a quem ama e com quem Ele está satisfeito. Amém. Amém. Ei, estou começando a entender o que significa salvação. Graças a Deus. Agora que ouviram essas passagens de Deus Todo-Poderoso, a diferença está clara? Sim, está muito mais clara. Tem Após toda ter a razão. terminado a obra de resgatar o homem na Era da Graça, por que Deus ainda precisa julgar e purificar o homem nos últimos dias? Sim, por quê? O significado aqui é muito profundo. Sem vivenciar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, não podemos entender este aspecto da verdade. No passado, nós crentes no Senhor sabíamos o que significava a salvação. Salvação significava ser perdoado de nossos pecados pela redenção do Senhor Jesus e, portanto, escapar de sermos condenados e amaldiçoados pela lei. Termos nossos pecados perdoados era para não mais sermos condenados pela lei. Ao ser crucificado, o Senhor Jesus assumiu todos os nossos pecados. Quando oramos ao Senhor e confessamos nossos pecados, recebemos seu perdão e usufruímos de paz e alegria concedidas pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Isso prova que Deus tinha perdoado nossos pecados. O Senhor Jesus perdoou nossos pecados, mas não resolveu nossa natureza pecaminosa e nosso caráter satânico. Ainda mentimos, odiamos e invejamos uns aos outros com frequência. Ainda somos ferozmente arrogantes, nos exibimos e exaltamos a nós mesmos e menosprezamos os outros. Quando grandes provações como desastres naturais ou sofrimentos recaem sobre nós, ainda discutimos com Deus, nos opomos a Ele, o culpamos e o traímos. Quando a obra de Deus não está de acordo com nossas noções, ainda o julgamos e resistimos a Ele. Então lhes pergunto, com a frequência com que nos rebelamos contra Deus, estamos qualificados a entrar no reino dos céus? Não estamos. A Bíblia diz claramente, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo, um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Amém. O Senhor Jesus também disse, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. Amém. O Senhor nunca disse que com nossos pecados perdoados poderíamos entrar no reino dos céus. Ele nos disse explicitamente que somente aqueles que fazem a vontade do Pai é que podem entrar no reino dos céus. É verdade. Essas palavras na Bíblia provam que ideias como você pode entrar no reino dos céus uma vez que seus pecados forem perdoados e ser salvo uma vez é a salvação eterna são noções humanas sem base na palavra de Deus. Amém. Após acreditar no Senhor por anos, podemos ver que após os crentes serem perdoados por seus pecados, eles ainda vivem num constante estado de pecar e confessar. Isso prova que ser perdoado pelo pecado não se iguala a escapar das amarras e restrições do pecado. Nem significa ser santo. Sim, é verdade. Isso é certamente verdade.
A Bíblia diz santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Com base no que a Bíblia nos diz, podemos dizer com certeza que se o caráter satânico de uma pessoa não for purificado, ela não está qualificada a entrar no reino dos céus. É verdade. Tem toda a razão. Agora reflitemos uma pergunta. Que pergunta? Por que mesmo após acreditarmos no Senhor e nossos pecados serem perdoados, ainda pecamos com tanta frequência? Por que não podemos escapar das amarras e restrições do pecado? É verdade. Por quê? É verdade. Porque na era da graça, o Senhor Jesus realizou a obra de resgatar a humanidade, não a obra de julgar e purificar a humanidade nos últimos dias. Isso é realmente verdade. Toda a razão. Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso, veio para expressar a verdade e realizar a obra de julgamento. A princípio, para resolver o caráter e a natureza satânica da humanidade, para chegar até a raiz da causa de sua natureza pecaminosa. Agora, entendemos claramente por que Deus está realizando a obra de julgar e purificar a humanidade nos últimos dias. Sim, eu entendo. Agora Uma passagem da palavra de Deus Todo-Poderoso esclarecerá isso. Está bem. Posso ler a passagem? Sim. Deus Todo-Poderoso diz: um pecador como você, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil. Mas ainda deseja descer com Jesus. Quem dera você ter tanta sorte. Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Agora, entendemos com clareza o que significa salvação na era da graça? Sim. Graças a Deus, agora eu entendo melhor. Claro. Salvação significa que após ter os pecados perdoados, a pessoa está qualificada a orar a Deus e usufruir de sua graça. Mas sua natureza pecaminosa ainda está enterrada no fundo de seu coração. As pessoas ainda são controladas por sua natureza pecaminosa e pecam com frequência, até mesmo culpam e resistem a Deus. Isso prova que as pessoas cujos pecados são perdoados ainda não foram ganhadas por Deus e ainda não podem verdadeiramente obedecer ou adorar a Deus. Embora as pessoas acreditem no Senhor e seus pecados sejam perdoados, não importa o quanto desfrutem da graça de Deus, elas ainda vivem sob o domínio de Satanás. Ainda pertencem a ele. É um fato indiscutível. Sim, é verdade. Aqueles que têm vivenciado o julgamento de Deus têm sido purificados e obtido salvação são diferentes. Por entenderem a verdade e terem conhecimento verdadeiro de Deus, odeiam Satanás sinceramente e o abandonam, vivendo pelas palavras de Deus. Seu caráter satânico tem sido purificado e elas podem obedecer a Deus de verdade. Aos olhos de Deus, pessoas assim são as que realmente escaparam da influência de Satanás e são ganhadas por Deus. São as que escaparam do pecado e mudaram seu caráter de vida. Correto. Essas pessoas que podem obedecer a Deus são as que alcançarão a salvação. Estão qualificadas a entrar no reino dos céus e a herdar a promessa de Deus. Essa é a diferença entre a salvação na era da graça e a obtida na era do reino. Essa questão está clara para todos agora? Sim. Entendo mais Com agora. certeza está mais clara. Sim. É Graças verdade. a Deus. O que significa salvação verdadeira e o que significa ser purificado e obter salvação, agora eu entendo. Graças a Deus. É como se a janela para o meu coração fosse aberta e agora tudo faz sentido. Correto. Claro. Tem razão. Tudo faz sentido. No passado, nossos pastores e élderes sempre nos disseram que tínhamos ganhado salvação pela fé.
Que ser salvo uma vez era salvação eterna e uma vez que o Senhor Jesus viesse, seríamos alçados ao reino dos céus. Correto. Exatamente. Mas na vida real, não importava o quanto nos continhamos, não conseguíamos escapar das amarras do pecado. Queríamos praticar a palavra, o amor e obedecer ao Senhor. Mas mesmo tentando arduamente, não conseguíamos. É verdade. Eu estava sempre confusa. Pessoas como nós, que se rebelam contra Deus com tanta frequência, poderiam entrar no reino dos céus? Eu entendo depois de ouvir a palavra de Deus Todo-Poderoso. A salvação sobre a qual falávamos no passado é o perdão do pecado para não sermos condenados pela lei. Mas sem purificar a natureza pecaminosa e o caráter satânico dentro de nós, não é salvação verdadeira. Deus Todo-Poderoso veio para realizar a obra de julgar e purificar a humanidade nos últimos dias. Se aceitarmos o julgamento de Deus, nossa natureza satânica será resolvida. Isso é a salvação verdadeira. Sim. Graças a Deus. Isso nos qualifica a entrar no reino dos céus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Sim, sem ler a palavra de Deus Todo-Poderoso, nunca entenderíamos o que significa a verdadeira salvação. Sim. Ainda acreditamos nos pastores, achando que somente com nossos pecados perdoados teríamos permissão de entrar no reino dos céus. A fé, sem entender a verdade, não é realmente fé. Mas agora vejo claramente que só quando o nosso caráter satânico estiver purificado e quando pudermos obedecer a Deus sinceramente e seguir sua vontade, é que podemos dizer que obtivemos salvação. Amém. Nos últimos dias, a obra de Deus Todo-Poderoso de julgar e purificar o homem é exatamente do que precisamos. Amém. Exatamente. Isso é disso que precisamos. Se tiverem dúvidas, sintam-se à vontade para perguntar. Está bem. O que Claro. vamos perguntar? Irmão, mais notícias. A polícia está aqui. Vamos logo. A polícia? Irmão Está Zal, bem. tire o irmão Shu daqui. Irmão Shu, venha. Rápido, vamos. Irmão Shu, sua comunhão foi fantástica. Parece que somos tão deficientes. Sem alguém que compreenda e possa comungar a verdade conosco. Se apenas lermos a palavra de Deus sozinhos, nosso crescimento será lento e superficial. Irmão Shu, Sim. seria maravilhoso se pudesse comungar conosco com mais frequência. Claro. Então teremos mais reuniões juntos no futuro. Perfeito. Vamos. Voe! Xaxa, já brincou por muito tempo. Era de fazer a tarefa. Está Vá. bem. Então, há algo que tem me confundido ultimamente. Acho a comunhão do irmão Shu muito esclarecedora e útil para nós. Mas parece que ele não fala muito sobre suas experiências praticando a palavra de Deus. Acha que isso é um problema? Ora, por favor. O irmão Shu abriu mão de seu lar e sua família para cumprir seus deveres. Quando foi preso e julgado na cadeia por crer em Deus, ele permaneceu firme. E sua esposa acabou de ser presa. Em vez de reclamar, ele segue cumprindo seus deveres. Ele não entende a verdade melhor do que nós? Ele sabe como fazer sua obra e dar sermões. Acho que sim. Você voltou. Quantos aviões? Xaxa estava brincando com eles. Você comeu? Sim. Amanhã vou a uma reunião na cidade. Estarei fora por alguns dias. Então prepararei o café da manhã bem cedo. Mãe e pai estão ao telefone. Tá bem, podem. estou indo. Mãe, pai, quando vão voltar? Estou com saudades. As coisas estão bem por aqui. Não se preocupem. Vão voltar para o Festival da Primavera? Está bem, claro.
Não se preocupem com as coisas por aqui. Caro irmão Fang, espero que Xiaoxi não esteja lhe causando problemas demais. Como ela tem passado ultimamente? O que está acontecendo com minha esposa? Alguma notícia? Ah, o irmão Shu chegou. Sabem, ouvindo vocês praticarem, quase parece um coro de verdade. Temos que fazer isso por causa do Partido Comunista Chinês. Exatamente. Usar isso como disfarce torna a nossa reunião mais segura. Correto. Vamos começar a reunião? Está bem. Ei, onde está a irmã Kim? Ela deve chegar logo. Ela é sempre pontual. Aí está ela. Irmã Kim, você chegou. Entre. Irmã Kim, está tudo bem com você? Qual é o problema? Esses últimos dias têm sido incrivelmente difíceis. Simplesmente não posso mais continuar com o meu marido descrente. Faz só alguns dias, ele encontrou outra mulher. Levou até o último centavo que tínhamos. E agora está morando em outro lugar com ela. Que mundo cruel. Quando descobri, meu coração se encheu de ódio. Trabalho com tanto afinco para administrar os negócios, para sustentar minha família. Enquanto ele se diverte por aí com outra pessoa. Agora não tenho nenhum dinheiro. Como minha filha e eu vamos sobreviver? Eu fiquei tão furiosa que briguei com ele, discuti com ele. E ele nem mesmo veio para casa. Agora que isso aconteceu, me sinto infeliz, fraca. Não sei o que fazer. De fato, você está passando por uma provação. Como crentes, devemos saber que Deus rege sobre todas as coisas. Existe a permissão de Deus e boas intenções em tudo que acontece conosco. Quando isso acontece, devemos nos perguntar que lições devemos aprender, que verdade precisamos entender. Precisamos descobrir a vontade de Deus. Correto. Devemos orar a Deus e procurar a verdade. Isso é o mais importante. Correto. Vamos ler uma passagem de Deus Todo-Poderoso. Está bem. Se vocês desejam ser aperfeiçoados por Deus, vocês devem aprender a vivenciar tudo e ser iluminados em tudo que vocês enfrentam. Sempre que você se deparar com algo, seja bom ou ruim, você deve tirar proveito disso e isso não deve ser motivo para tornar-se passivo. Não importa o que, você deve ser capaz de examiná-lo estando firme ao lado de Deus e não analisando-o ou estudando-o a partir de uma perspectiva humana. Isso é um desvio em sua experiência. Se esse é o tipo de sua experiência, então seu coração será dominado pelos fardos para a sua vida. Você viverá constantemente à luz do semblante de Deus e não se desviará facilmente em sua prática. Tal homem tem grandes perspectivas. Amém. Em cada passo da obra que Deus faz no interior das pessoas, externamente ela parece ser interações entre pessoas, como se nascesse de arranjos humanos ou de interferência humana.
Mas nos bastidores, cada passo da obra e tudo o que acontece é uma aposta feita por Satanás diante de Deus. E requer que as pessoas permaneçam firmes em seu testemunho a Deus. Veja quando Jó foi provado, por exemplo. Nos bastidores, Satanás estava fazendo uma aposta com Deus. E o que aconteceu a Jó foram as ações dos homens e a interferência dos homens. Por trás de cada passo que Deus faz em vocês, está a aposta de Satanás com Deus. Por trás disso tudo, há uma batalha. Você deve saber que tudo o que acontece com você é uma grande provação. E é o momento em que Deus precisa que você dê testemunho. Amém. Amém. A palavra de Deus não explica claramente como devemos tratar essas provações e como devemos praticar e procurar a entrada? Vivenciando a obra de Deus nos últimos dias, com frequência nos deparamos com provações, contratempos e fracassos. Mas após vivenciá-los, apesar de sofrermos, entendemos a vontade de Deus. Vemos que todas as pessoas, coisas e assuntos com os quais nos deparamos são permitidos por Deus e todos servem para nos ajudar a crescer na vida. Deus usa essas coisas para nos provar e nos refinar, para revelar nossa corrupção, rebeldia e deficiências, para nos fazer procurar a verdade, vivenciar sua palavra e crescer na vida. E vemos que a obra da salvação de Deus é muito prática. Isso mesmo. Não importa que provação ou sofrimento enfrentemos, desde que oremos a Deus, procuremos a verdade e a vontade de Deus. Ele nos esclarecerá e iluminará e nos liderará para a vitória sobre Satanás para que testemunhemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus. Graças a Deus. Irmã Kim, se essas coisas não acontecessem conosco, veríamos claramente a feiura de Satanás? O que prova aos outros que nós, como crentes, andamos num caminho diferente dos não crentes? Como testemunhamos que somos distinguidos como santos separados do mundo? Agora você entende as boas intenções de Deus em deixar essas coisas acontecerem? O que os não crentes buscam? Eles andam num caminho diferente dos crentes em Deus. Somos capazes de falar a mesma língua? Não. É por isso que viver com eles é só infelicidade e tormento. Se puder entender este fato, saberá como tratar esse problema, como lidar com ele, e não será restringida. Desde que entendamos a verdade, tudo é fácil de se lidar. Quando não conhecemos a verdade e nos entregamos à carne, ficamos infelizes. Os sábios escolhem praticar a verdade e obedecer a Deus. Assim podemos escapar de nossas cargas e ganhar nossa liberdade. Se não buscarmos a verdade e ainda procurarmos pelas alegrias da carne, entraremos no sofrimento e tormento sem fim. Há uma frase de um cântico que descreve isso bem. Sem a verdade, viver é sofrimento. Isso não está nada errado. É verdade. Sim. Absolutamente certo. Irmão Shu, você está certo. Realmente, quando somos apanhados, precisamos ser puxados. Isso mesmo. Estou sendo emotiva demais. Deus conhece minhas deficiências, conhece minhas fraquezas fatais. Deus permitiu que isso acontecesse comigo para me salvar das restrições das minhas emoções, para me ajudar a escapar do domínio de Satanás. Sim. Este é verdadeiramente o amor de Deus. Graças a Deus. Embora eu tenha tido que passar por dor e refinamento, isso é uma coisa boa. Vou começar a procurar e praticar a verdade nisso. Graças a Deus. Eu entendo quando você explica assim. As boas intenções de Deus estão em todas as coisas, isso é verdade. Logo que algo acontece, não procuro a verdade. Mas assim que o faço, todo problema se torna fácil de resolver. Correto. É onde precisamos melhorar. O sermão do irmão Shu foi maravilhoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não fazia ideia de como ajudar a irmã Kim a resolver o problema. Mas após essa comunhão, a solução é clara. Então a intenção de Deus era de nos salvar, nos ajudando a escapar dos desejos da carne, nos ajudar a encontrar a liberdade na verdade e a vivermos na presença de Deus. Compreender a verdade é maravilhoso. Quando coisas acontecem conosco, temos mesmo que procurar a verdade. Posso comungar sobre a verdade para ajudar meus irmãos e irmãs a resolverem seus problemas.
possuo a realidade de algumas verdades, o que significa que não devo estar longe de receber salvação. Graças a Deus. Agora, deixem-me contar sobre minha própria experiência. Está bem. Está bem. Olá, irmão Shu. Secando as toalhas? É. Você foi à reunião? Sim. E? Preciso de uma ajuda. A irmã Guo e a irmã Shu têm sido parceiras por um tempo. Ambas são arrogantes, insistem em suas próprias opiniões e raramente escutam um conselho. Sempre tentam proteger sua dignidade e quando suas opiniões divergem, entram em conflito, nenhuma das duas está disposta a retroceder. Não conseguem cumprir seus deveres juntas pacificamente. Meu entendimento da verdade é superficial, então estive pensando que você poderia ajudá-las a resolverem seus conflitos. A irmã Guo e a irmã Shu são obreiras capazes, mas não conseguem se libertar da carne enquanto obedecem à verdade. Problemas de caráter não são fáceis de se resolver. Eu sei. Ainda que eu comungue com elas, eu não posso garantir a resolução do problema. Elas terão que buscar a verdade e experimentar mais do julgamento e castigo de Deus para alcançarem uma mudança real. Mas posso comungar com elas e ver o que posso fazer. Se mesmo assim não houver mudança e elas não puderem cooperar, haverá somente uma solução. Teremos que separá-las. É muito difícil de se resolver o caráter corrupto das pessoas. Sua solução é boa. Realmente enxergamos as coisas claramente quando entendemos a verdade. É só o que tenho aprendido de minha experiência. Na verdade, todos os problemas na igreja são simples. Só depende do quanto da verdade se entende. Quando entendemos mais da verdade, somos capazes de resolver mais problemas. Irmão Shu, realmente o admiro. Você refuta todos os boatos do Partido Comunista Chinês. Consegue resolver todos os problemas que nossos irmãos e irmãs têm. Vejo que entende a verdade e estou certo de que obterá a salvação e entrará no reino dos céus. Bem, acha mesmo que entrarei no reino dos céus? É claro, se você não puder entrar no reino dos céus, nenhum de nós pode. Irmão Shu, vamos. Ah, está bem. Irmão Shu, eu recebi a sua carta. Xiao Xiu está indo bem e ela entende as coisas. Então não se preocupe. Quanto à sua esposa, estamos fazendo o possível para conseguir informações. Assim que soubermos de algo, nós o avisaremos. Não se preocupe. Concentre-se em seus deveres para com a igreja. Graças a Deus, nossa reunião hoje foi muito produtiva. Foi uma verdadeira bênção de Deus. Irmão Shu, preciso lhe dizer que percebi que você é como eu, temos o mesmo problema. Em nossos sermões, nós dois falamos sobre o nosso entendimento, mas não sobre a nossa real experiência. Quando comungamos sobre a obra de Deus, raramente falamos sobre a corrupção dentro de nós ou como entendemos nossa natureza satânica, ou como procuramos a verdade para resolvê-la e que mudanças temos feito, detalhe que deixamos a desejar. Em nossos sermões, focamos apenas nas outras pessoas, raramente praticamos a verdade. Fornecemos esclarecimento do Espírito Santo, mas não temos nenhuma prática. Nossa comunhão sobre a verdade aos outros é clara, mas temos pouco de nossa própria realidade para oferecer. Este é um problema que nós compartilhamos. No passado, eu costumava ser assim, focado demais na obra. Isso me levou a crer por anos, mas sem crescimento. Minha estatura espiritual ainda é pequena. Não houve muita mudança em meu caráter de vida. Trabalhar e servir a Deus assim faz com que seja difícil obtermos salvação e sermos aperfeiçoados. Quando acreditamos sem receber a verdade, ficamos propensos a tropeçar e cair diante de desastres. Foi só ultimamente que percebi este problema. Irmão Shu, tem tido o mesmo pensamento?
Você está certo. Também tenho me sentido assim ultimamente. Mas não dei importância. Acreditava não ser um problema. Sentia que, em minha crença, desde que eu possa me sacrificar no trabalho, na obra e ser eficiente em meus deveres, Deus estará satisfeito. Mas agora que você diz isso, percebo que é um problema. É. Ser capaz de explicar as palavras de Deus de forma evidente não significa possuir a realidade. As coisas não são tão simples como você pode imaginar. O fato de você estar ou não de posse da realidade não tem por base o que você diz, mas o que vive. Quando as palavras de Deus tornam-se sua vida e sua expressão natural, só isso conta como realidade. E só isso indica que você possui compreensão e estatura real. Você deve ser capaz de suportar o exame por muito tempo e de viver a semelhança que Deus exige de você. Isso não deve ser apenas uma pose, mas deve emanar naturalmente de você. Só então você verdadeiramente terá a realidade, só então terá ganhado a vida. Ser capaz de falar sobre o conhecimento das palavras de Deus não equivale à sua genuína estatura. Mostra apenas que você nasceu inteligente e dotado. Continua sendo fútil se você é incapaz de apontar o caminho e você não passa de lixo inútil. Você não está fingindo ser incapaz de dizer alguma coisa sobre uma senda real para a prática? Você não está fingindo ser incapaz de oferecer suas próprias experiências reais aos outros, fornecendo assim lições com as quais podem aprender ou uma senda para a prática? Você não é simplesmente uma falsificação? Que valor você tem? De a palavra manifesta em carne. Você diz que sempre sofreu enquanto seguiu Deus, que o seguiu na abundância e na escassez, e compartilhou com ele os bons e os maus momentos. Mas você não viveu as palavras faladas por Deus. Você quer apenas correr atrás de Deus a cada dia. E nunca pensou em viver uma vida com sentido. Você diz que, de qualquer modo, crê que Deus é justo. Você sofreu por causa dele, correu em função dele e dedicou-se a ele. Que você trabalhou duro mesmo sem receber nenhum reconhecimento. Ele certamente se lembrará de você. É verdade que Deus é justo, mas essa justiça não está manchada por impurezas de nenhuma espécie. Ela não comporta a vontade humana, nem é manchada pela carne ou por negócios humanos. Quem for rebelde e se opuser e não estiver em conformidade com o seu caminho, será punido. Ninguém será perdoado, ninguém será poupado. Acha mesmo que entrarei no reino dos céus? É, claro. Se não puder entrar no reino dos céus, nenhum de nós pode. Nossos sermões focam somente em nossos irmãos. Raramente praticamos a verdade. Fornecemos esclarecimento do Espírito Santo, mas não temos nenhuma prática. Nossa comunhão sobre a verdade aos irmãos é clara, mas oferecemos pouco de nossa própria realidade. Trabalhar e servir a Deus assim faz com que seja difícil obtermos salvação e sermos aperfeiçoados. Tive sorte de o irmão Lee ter observado. Depois de ler a palavra de Deus, percebi que era exatamente meu problema.
Em que sentido eu era diferente dos fariseus hipócritas? Como eu estava qualificado a entrar no reino dos céus? Irmão Fan, mais notícias. Aconteceu uma coisa. A esposa do irmão Shu foi assassinada pela polícia na prisão. O quê? Quando isso aconteceu? Há alguns dias. O oficial do subdistrito foi com a polícia à casa do irmão dele para mandá-lo recolher o corpo. E agora? Precisamos contar ao irmão Shu. Licença. Chao Chun é logo à frente? É sim. O quê? Morta pela polícia? O Partido Comunista Chinês é um diabo assassino. Como vamos dizer ao irmão Shu? Como contamos a ele? O irmão Shu voltou. Você voltou. Ei, irmão Fang. O que faz aqui? Vim lhe dizer uma coisa. Ah. Minha família está bem? Sua esposa foi morta pela polícia. Como isso é possível? Tenho que descobrir. A polícia ainda procura você. Não pode voltar. Nossos irmãos e irmãs estão cuidando de seus assuntos em casa. Não se preocupe com isso. Meu Deus. Todos esses anos estivemos lhe servindo e cumprindo nossos deveres. Como isto pode acontecer? Por que, Deus? Por que não pôde proteger minha esposa? Não estávamos agindo de acordo com a sua vontade? Irmã Yang, ouviram sobre o que aconteceu com o irmão Shu? Ouvimos. Estávamos justamente falando sobre isso. Quando terminarmos, irei vê-lo. Bom. O irmão Shu passou por algumas provações antes. Ele foi preso e torturado pela polícia do Partido Comunista Chinês, mas não traiu Deus. Permaneceu firme e testemunhou. Mas agora, o que aconteceu à sua esposa não foi uma provação pequena. Não sei como ele aprenderá e crescerá com isso. Irmão Shu, sente-se melhor? Nunca imaginei que isso aconteceria com minha esposa. Não consigo entender. Não sinto nada além de fraqueza. Isso seria difícil para qualquer um aceitar. Mas seja como for, não podemos interpretar mal, nem culpar a Deus. Sua esposa foi perseguida pelo Partido Comunista Chinês. Ela preferiu morrer do que trair Deus ou seus irmãos e irmãs. Isso é um testemunho de vitória sobre Satanás. Exato. Pense nos profetas e apóstolos do passado. Quantos entregaram a vida para pregar o Evangelho de Deus e executar sua vontade?
Deus memorizou as ações deles. Ainda que seus corpos tenham perecido, suas almas sobreviveram. Deus orquestra todas as coisas. O Senhor Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Irmão Shu, se você puder compreender isto, não se sentirá tão infeliz. Você precisa ser forte. Ore a Deus. Leia sua palavra. Quando compreendemos a verdade, não há nada que não possamos superar. Quantos creem em mim apenas para que eu os cure? Quantos creem em mim apenas para que eu use meus poderes para expulsar espíritos impuros de seu corpo? E quantos creem em mim simplesmente para receber paz e alegria de mim? Quantos creem em mim apenas para exigir de mim mais riqueza material? E quantos creem em mim apenas para passar a vida em segurança e para estarem sãos e salvos no mundo que está por vir? Quantos creem em mim apenas para evitar o sofrimento do inferno e para receber as bênçãos do céu? Quantos creem em mim apenas em busca de conforto temporário, mas não buscam ganhar nada no mundo que está por vir? Quando eu fiz descer minha fúria sobre o homem e tomei toda a alegria e paz que ele possuía originalmente, o homem se tornou duvidoso. Quando eu dei ao homem o sofrimento do inferno e retirei as bênçãos do céu, a vergonha do homem se transformou em ira. Quando o homem me pediu para que o curasse e eu não o reconheci e senti abominação por ele, o homem se afastou de mim e buscou os modos dos curandeiros e da bruxaria. Quando eu tirei tudo que o homem tinha exigido de mim, todos desapareceram sem deixar vestígios. Portanto, eu digo que o homem tem fé em mim porque eu concedo graça demais. E há muito, mas muito mesmo a ganhar. Tais pessoas têm um objetivo bastante simples em seguir a Deus, ganhar bênçãos. E são preguiçosas demais para participar de qualquer coisa que não envolva esse objetivo. Elas correm atrás do gerenciamento dos próprios ideais. Não importa o quanto a estrada seja distante ou quantos sacrifícios e obstáculos existam ao longo do caminho, elas se apegam às suas armas e persistem sem medo da morte. Nisso, descobrimos um problema não identificado antes. O relacionamento entre homem e Deus é pura e simplesmente de interesse pessoal. É o relacionamento entre o receptor e o doador de bênçãos. Para colocar de forma mais clara, é semelhante ao relacionamento entre empregado e empregador. O empregado só trabalha para receber a recompensa concedida pelo empregador. Em um relacionamento como esse, não há afeto, é só um negócio. Não existe amar e ser amado, apenas caridade e misericórdia. Não há compreensão, apenas resignação e decepção.
Não há intimidade, apenas um abismo em que não pode haver pontes. Quando as coisas chegam a esse ponto, quem é capaz de reverter tal tendência? E quantas pessoas conseguem entender de verdade o quanto esse relacionamento pode se tornar desesperado? Acredito que quando as pessoas se imergem na alegria de ser abençoadas, ninguém é capaz de imaginar como é embaraçoso e desagradável um relacionamento assim com Deus. Dê a palavra manifesta em carne. Irmão Shu? Vocês estão aqui. Entrem, Como tem passado? Melhor, graças a Deus. Irmão Zhu, entre, sente-se. Irmão Shu, como está se sentindo agora? Melhor? Melhor. Eu soube que sua esposa não está mais entre nós. Deve ser difícil superar. Foi algo que me mostrou minha estatura espiritual. No começo foi muito difícil suportar, doloroso, e culpei Deus. Senti que, como havíamos acreditado em Deus por anos, desistir de tudo para servi-lo. Deus devia nos proteger. Como ele pôde deixar este desastre acontecer conosco? Não fazia sentido para mim. Minha fé e amor por Deus desapareceram num instante. E eu não tinha desejo de lhe servir. Meu coração se encheu de escuridão. Depois disso, por orar a Deus e ler sua palavra, comecei a refletir. Quando eu desfrutava das bênçãos e da graça de Deus, eu era grato a Ele. Tinha o desejo de lhe servir. Mas quando o sofrimento e as provações vieram, eu interpretei mal e culpei Deus. Até tentei raciocinar com Deus e me opor a Ele. Sacrificar-me e despender-me dessa forma não era realmente praticar a verdade. Não era servir como uma das criaturas de Deus, retribuir seu amor. Era trocar meus deveres por suas bênçãos, pela paz de minha família, por sua saúde e segurança. Despender-se por Deus é uma coisa boa. Mas era apenas o desejo de minha natureza satânica por benefícios. Eu usava meu serviço a Deus para satisfazer minha necessidade por bênçãos. Em essência, eu só estava fazendo uma troca com Deus. Realizando meus deveres assim. Não estava eu me rebelando contra Ele, enganando-o. Onde estava minha consciência e razão? Penso sobre quantos anos tenho acreditado em Deus, quantos sermões já dei. Tenho fornecido esclarecimento do Espírito Santo a outros, mas não entrei na realidade da palavra de Deus. E meu caráter de vida não mudou em nada. É vergonhoso. Esta provação me revelou uma coisa. Ela expôs que minhas intenções a servir a Deus eram as de obter as bênçãos. E expuseram a contaminação em minha fé. Crer em Deus e despender-me por Ele assim não está de acordo com a vontade,
ou com os requisitos de Deus. Com uma contaminação assim em mim, como posso um dia obedecer verdadeiramente a Deus? Ainda que eu diga que o amo é falso, não tenho nenhuma realidade da verdade. Já que eu estava me despendendo por Deus dessa forma, sem perceber o problema, Ele permitiu que essa provação viesse. Eu precisava passar por esta experiência, pois sei que Deus estava tentando me salvar. Mas meu entendimento ainda é superficial demais. Irmã Yang, eu adoraria ouvir o que tem a dizer. Sim. É bom que entenda assim. Você aprendeu bastante. Graças a Deus. Sem o julgamento das palavras de Deus e as revelações de provações, é difícil para nós reconhecermos nossas próprias corrupções e defeitos. Não somos capazes de enxergar nossos próprios problemas. Nem mesmo estávamos cientes de que o modo com que servimos a Deus era corrupto. Trabalhávamos para Ele com base em nossas próprias noções e imaginações. Pensávamos que, desde que não traiamos a lei, não julguemos Deus, não nos opusemos a Ele ou não pequemos, se fizermos algumas boas ações e se dermos sermões, significa que entendemos a verdade, obtivemos salvação e entraremos no reino dos céus. No passado, quando acreditei no Senhor, tive o mesmo problema. Mas após acreditar em Deus Todo-Poderoso e vivenciar o julgamento das palavras de Deus, enxerguei a verdade do quanto eu estava profundamente corrompida por Satanás. Eu era arrogante, mentirosa e gananciosa. Essas características do caráter satânico estavam arraigadas no fundo do meu coração. Haviam se tornado minha vida e controlado meus pensamentos. Fizeram com que eu me rebelasse contra Deus e me opusesse a Ele regularmente contra a minha vontade. Nessa hora, percebi a necessidade do julgamento e castigo de Deus nos últimos dias. Sem o julgamento e castigo de Deus, mesmo que Ele perdoe nossos pecados, ainda pertencemos a Satanás e nos resistimos a Deus. Nunca obteremos sua aprovação. Verdade. Vamos escutar algumas passagens da Palavra de Deus Todo-Poderoso? Sim, vamos. Um pecador como você, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você, você que ainda é do seu antigo eu, é verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus. Mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil. Mas ainda deseja descer com Jesus. Quem dera você ter tanta sorte. Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é um importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Quando você não estava sendo submetido a castigo, suas mãos estavam erguidas acima de todas as outras, mesmo as de Jesus. E você gritou em voz alta: seja um filho amado de Deus, seja íntimo de Deus. Preferimos morrer a nos submeter a Satanás. Revolte-se contra o velho Satanás. Revolte-se contra o grande dragão vermelho. Deixe o grande dragão vermelho cair completamente do poder. Deixe Deus nos completar.
Seus clamores eram mais altos que todos os outros, mas então vieram os tempos do castigo e, mais uma vez, o caráter corrupto das pessoas foi revelado. Então seus clamores cessaram e elas não tinham mais resolução. Essa é a corrupção do homem. Corre mais fundo que o pecado, é plantada por Satanás e profundamente enraizada no homem. Não é fácil para o homem tomar consciência de seus pecados. O homem é incapaz de reconhecer sua própria natureza profundamente enraizada. Somente através do julgamento pelas palavras, esses efeitos podem ser alcançados. Só assim, o homem pode ser mudado paulatinamente daquele ponto em diante. O homem clamou assim no passado, porque não tinha compreensão de seu caráter corrupto original. Tais são as impurezas dentro do homem. O que dizer de sua crença em Deus? Realmente lhe ofereceu sua vida? Se vocês sofressem as mesmas provações que Jó sofreu, nenhum entre vocês que seguem Deus hoje seria capaz de permanecer firmes. Todos desabariam. E existe, de maneira bem simples, um mundo de diferença entre vocês e Pedro. Hoje, se metade dos seus bens fosse tomada, vocês ousariam negar a existência de Deus. Se seu filho ou filha lhe fosse tirado, correriam pelas ruas gritando sua decepção. Se a sua vida chegasse a um beco sem saída, tentaria acertar as contas com Deus. Todas as almas corrompidas por Satanás estão sob o controle do império de Satanás. Apenas aqueles que acreditam em Cristo foram separados, salvos da esfera de influência de Satanás e trazidos para o reino de hoje. Estas pessoas já não vivem sob a influência de Satanás. Ainda assim, a natureza do homem continua enraizada na carne do homem. Quer dizer, apesar de a sua alma ter sido salva, sua natureza ainda mantém a antiga aparência. E a chance de que vai me trair continua sendo de 100%. É por isso que a minha obra é tão duradoura, porque a sua natureza é tão inabalável. Agora vocês todos sofrem o máximo possível ao cumprir seus deveres. Mas o fato inegável é o seguinte: cada um de vocês é capaz de me trair e retornar ao império de Satanás, à sua esfera de influência, e retornar às suas vidas antigas. Nesse momento, não lhe será possível ter qualquer resquício de humanidade ou a aparência de um ser humano como tem agora. Em casos sérios, vocês serão destruídos e, além do mais, amaldiçoados por toda a eternidade para nunca mais encarnar e para ser castigados com severidade. Este é o problema que se apresenta à sua frente. A palavra manifesta em carne. É como se a palavra de Deus perfurasse meu coração com seu julgamento. A corrupção exposta nestas palavras é meu verdadeiro estado. Estão corretas. Estamos todos assim. A palavra de Deus revela o que realmente há em nossa natureza. Vamos ler mais 2 passagens. Irmão Shu, você lê. Está bem. Você deve saber qual é o tipo de gente que eu desejo. A quem é impuro não se permite entrar no reino. A quem é impuro não se permite manchar o solo santo. Ainda que você possa ter feito muito trabalho e trabalhado por muitos anos, no fim continua a ser deploravelmente torpe. Para a lei do céu é intolerável você desejar entrar no meu reino. Desde a fundação do mundo,
Até hoje, nunca ofereci fácil acesso ao meu reino àqueles que me bajulam. Esta é uma regra celestial e ninguém pode infringi-la. Você deve buscar a vida. Os que serão tornados perfeitos são hoje do mesmo tipo de Pedro. São aqueles que procuram mudanças em seu próprio caráter e se dispõem a dar testemunho de Deus e cumprir seu dever como criaturas de Deus. Somente pessoas como essas serão tornadas perfeitas. Se você só busca recompensas e não procura mudar seu próprio caráter de vida, todos os seus esforços serão inúteis. E essa verdade é inalterável. Eu defino o destino de cada pessoa, não com base em sua idade, antiguidade, quantidade de sofrimento, nem muito menos seu grau de penúria. Mas se ela possui a verdade, não há outra escolha além desta. Vocês devem entender que todos os que não seguem a vontade de Deus serão punidos. Esse fato é imutável. Logo, todos os punidos assim o são para a justiça de Deus. E como punição por seus numerosos atos malignos de a palavra manifesta em carne. Está bem. Vamos parar aqui por hora. A palavra de Deus revela a contaminação, o problema com a crença. Nosso desejo de obter bênçãos e nossa natureza e caráter satânicos que com frequência nos levam a pecar. É impossível não estar convencido. Sim. A palavra de Deus, de fato, é a verdade. Amém. Mesmo que quando acreditamos no Senhor, nossos pecados são perdoados e retornamos na presença de Deus, isso não resolve nosso caráter satânico. Nossa natureza ainda é de resistir a Deus. Quando provações e refinamentos vêm e ameaçam nossos interesses vitais, ainda culpamos, julgamos e resistimos a Deus, mesmo contra a nossa própria vontade, chegando até negar e trair Deus. Mesmo que tais pecados das pessoas sejam perdoados, elas são ganhadas por Deus? Elas obtêm a aprovação de Deus? Quando acreditamos no Senhor, ninguém pode enxergar isso claramente. É verdade. Depois que acreditei em Deus Todo-Poderoso, vivenciei provações, refinamento, pó de tratamento e entendi alguma verdade. É que pude ver claramente. Quando comecei a crer em Deus Todo-Poderoso, passionalmente abri mão de tudo para executar meus deveres na igreja e fui escolhida para ser líder. Mas minha arrogância e minha imoralidade me tornaram arbitrária em meu dever. Não consegui aceitar ser podada. Acabei perturbando a obra da igreja e fui dispensada. Eu quase desabei. Foi difícil, após todos os meus anos de crença, após ter sido uma líder e elder da igreja, uma pessoa em que meus superiores confiavam, que meus irmãos e irmãs admiravam, ser removida? Como eu poderia encarar meus irmãos e irmãs? Eu sofri enquanto realizava meus deveres a Deus. Agora minha reputação e prestígio haviam desaparecido. Para onde eu iria daqui? De que adiantou ter executado meus deveres e acreditado em Deus? Em meu coração, eu culpava a Deus, discutia com Ele e me opunha a Ele. Estava constantemente agindo com rebeldia em oposição a Deus. Mas estas declarações de Deus me convenceram. A chance de que vai me trair continua sendo de 100%. A traição é a natureza do homem. Verdade absoluta. É realmente assim que as pessoas são. Isso mesmo. Eu entendi que não importa o quanto ou quão passionalmente servimos a Deus, não importa quantas boas ações fazemos, quantos sermões demos ou quanto trabalhamos arduamente.
Sem vivenciar o julgamento e a purificação de Deus, ainda pertencemos a Satanás. Justo quando as coisas ficam difíceis ou o ambiente permite, nossa natureza satânica age imediatamente. Começamos a culpar e julgar Deus ou até atraí-lo. Este é o nosso estado real. Deus é santo e justo. Somente ao escapar de nosso caráter satânico é que podemos verdadeiramente temer e obedecer a Deus e entrar no reino dos céus. Pessoas como nós, que ainda não tiveram seu caráter satânico purificado, não estão aptas a entrar no reino dos céus. Após vivenciar o julgamento de Deus, entendi alguma verdade. Agora sei como minha natureza satânica atrai Deus. Descobri que tenho muito do caráter satânico em meu interior. Quase como se eu não fosse uma pessoa de verdade. Eu estava longe de cumprir os requisitos de Deus. Foi quando minha opinião sobre crer em Deus começou a mudar. E eu me concentrei em buscar a verdade, usando a palavra de Deus para entender o caráter satânico dentro de mim e como ele me torna corrupta. Aprendendo a abandonar a carne e viver de um jeito que Deus aprova. Lentamente, meu caráter satânico começou a ser purificado e me tornei mais obediente a Deus. Graças a Deus. Vivenciei genuinamente a profundidade de minha corrupção por Satanás. Eu era resistente a Deus. Eu precisava do julgamento e refinamento de Deus. Precisava de sua salvação. Agora estou disposta a suportar qualquer coisa para ganhar a vida. Nada é mais importante. Amém. Graças a Deus. Esse foi um sermão realmente útil. Com certeza. Sem as revelações do refinamento e do julgamento da palavra de Deus, seria impossível entender nossa natureza satânica. E muito difícil ver claramente qual é a nossa essência. É impossível de se ver quanta fé realmente temos em Deus, o quanto obedecemos a Ele, sob quais circunstâncias nós o trairíamos, e se pertencemos a Deus ou a Satanás. A comunhão de hoje me faz ver que, no passado, nossa crença era a ganância pela graça de Deus. Só servíamos a Deus para satisfazer nossas próprias vontades. E nossa fé ainda está contaminada por tantos desejos, esperanças e exigências individuais. Essas exigências estão escondidas no fundo de nosso coração. Elas jazem mais ao fundo do que o pecado. E são as raízes de nossa resistência a Deus. Enquanto vivemos sob as amarras e o controle deste caráter satânico, como podemos dizer que estamos livres da influência de Satanás e salvos? Sim. Nos rebelamos contra Deus. Somos desqualificados a entrar no reino dos céus. Purificar-se e alcançar a salvação não é fácil. Aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias não é o bastante. Se acreditamos em Deus, mas não vivenciamos o julgamento de Deus, nosso caráter satânico permanecerá e não entraremos no reino dos céus. Relembrando sobre isso, pensávamos que sermos salvos uma vez fosse o mesmo que salvação eterna e que podíamos entrar no reino dos céus. Aquilo era ingenuidade e ridículo. Aquelas eram só ideias inventadas pelo homem. Se não tivéssemos aceitado a obra de Deus nos últimos dias, nunca entenderíamos o que significa salvação ou como alcançá-la. Muitos que creem no Senhor ainda creem que ser perdoado pelos pecados significa ser salvo. E simplesmente ainda estão esperando pelo Senhor e levá-los ao reino dos céus. Eles não sabem o que é a verdadeira salvação. Não entendem o caráter justo de Deus. Ou quem está apto a entrar no reino dos céus. Com a fé confusa assim, só estão acreditando em vão. É mesmo uma pena. Antes de nós que cremos em Deus Todo-Poderoso obtermos a verdade, estamos à beira do desastre. Quando as provações vêm, ainda reclamamos e nos rebelamos contra Deus. Ainda não fomos purificados verdadeiramente ou obtivemos salvação. Essas pessoas pensam que entrarão no reino de Deus sem aceitar o julgamento de Deus nos últimos dias. Isso é tão irrealístico. Sim, é. No passado, eu era exatamente como eles.
esperando para entrar no reino dos céus. Voltando a pensar nisso, percebo que era uma ilusão. Mas não éramos todos assim? Graças a Deus. Após ouvir a comunhão de todos, vejo as coisas com mais clareza. Graças a Deus. Em meus anos de crença, servi a Deus, sofri e paguei um preço. Comunguei com outros para resolver problemas. Após ser torturado pelo Partido Comunista Chinês, eu não neguei Deus. Depois disso, segui realizando meu dever. Então pensei que tinha a realidade da verdade e que meu caráter de vida havia mudado. Pensei que tivesse realmente sido salvo, que com certeza entraria no reino dos céus. Mas a morte de minha esposa me expôs. Tudo que aprendi durante esses anos era apenas doutrina espiritual. Aprendi a trabalhar com afinco e a fazer algumas boas ações. Mas a natureza satânica de ser arrogante, presunçoso, de mentir, pecar e enganar, ainda estava enraizada bem fundo dentro de mim. Não havia purificação ou mudança. Quando essa grande provação veio, ainda reclamei e culpei Deus. Isso prova que ainda posso resistir e me rebelar contra Deus. Ainda não sou obediente a Deus. Eu tinha apenas mudado minhas ações e não meu caráter de vida. Como posso dizer que sou diferente dos fariseus hipócritas? Somente após vivenciar o julgamento, o castigo, a provação e o refinamento de Deus é que pude ver claramente que o perdão de meus pecados não era a verdadeira salvação e não me qualificava a entrar no reino dos céus. Apenas vivenciando o julgamento, castigo, refinamento e aprovação de Deus é que a natureza pecaminosa e o caráter satânico arraigados nas profundezas do homem podem ser purificados completamente. Apenas por meio de tal experiência as pessoas podem entender a verdade e conhecer Deus e se tornar alguém que segue a vontade de Deus. Somente essas pessoas estão qualificadas a entrar no reino dos céus.